Fala pessoal, muito bem-vindo ao canal Diário 28N, eu sou o Otávio. E eu sou a Fernanda. Hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo sobre o quadro que estreamos recentemente, que chama-se Perguntas e Respostas. O motivo que estamos gravando esse quadro novamente é porque temos diversas perguntas e o objetivo do canal especificamente foi justamente sempre ajudar vocês, tá? Não foi se autopromover nem nada, na verdade o objetivo é ajudar as pessoas que estão querendo morar nos Estados Unidos e especificamente em Orlando, onde a gente está morando hoje, tá? Então, sem mais enrolação, vamos direto às perguntas. Bom, a primeira pergunta que nos fizeram foi: por que vocês saíram do Brasil se vocês diziam que tinham uma vida boa lá? Bom, essa pergunta ela envolve dois lados, né? O lado pessoal e o lado óbvio, né? Vou começar pelo lado óbvio, que todo mundo sabe, né? O lado que não só óbvio, mas que todas as pessoas conhecem das problemáticas que tem no Brasil, né? Exclusivamente em São Paulo, da onde a gente veio, né? Que a gente sempre morou lá, a gente nasceu lá. Então o Otávio vai falar com mais propriedade as questões que a gente tinha mesmo, né? Bom, uma coisa que todo brasileiro sabe, né, independentemente se goste ou não dos Estados Unidos, é sobre a qualidade de vida, né? Independentemente se você tem uma boa situação financeira no Brasil, você não tem peito de aço, né? Então a segurança faz parte de uma qualidade de vida, né? A insegurança foi um dos motivos principais que a gente quis mudar. É extremamente desconfortável andar na rua com medo, né? Então, eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de andar de moto também, então a gente sempre teve que ficar se preocupando muito com isso. Então, na verdade, toda vez que a gente ia sair, a gente tinha mais preocupação se a gente ia voltar com o que a gente tem do que a gente aproveitar eventualmente aonde a gente estava indo. Então, tinha que ver se não dava para sentar dentro do restaurante, porque se sentasse fora do restaurante corria o risco de alguém querer ir passar a fazer arrastão. Você não pode andar com relógio na rua, você não pode andar com tênis diferente na rua, celular jamais. Então, assim, são diversas coisas que, por mais que as pessoas achem que são mínimas, né, pra gente são o suficiente para que justificasse a nossa saída do Brasil, tá? Então, bom, a segurança é o primeiro ponto. O segundo ponto, a cultura, tá? Infelizmente, né, eu sei que o que eu vou dizer aqui eu posso ter muitas pessoas que vão discordar do que eu vou dizer isso, mas eu acho que a transparência faz parte do nosso canal, então não há motivos nenhum para eu esconder alguma coisa de vocês, mas para mim a cultura do Brasil ela está está sendo levada à terra aos poucos. Em decadência, né? Em decadência. Né? Porque está acontecendo no Brasil, né? O que está sendo promovido como o standard, né? O padrão brasileiro. Então, a cultura hoje em dia é uma coisa que não estou contente com a cultura atual do Brasil. Tá? Eu acho que se perdeu um pouco, tá? Se perdeu valores. Então, para mim é uma coisa que é uma opinião estritamente pessoal. Você pode discordar, você pode ter a sua opinião, mas eu não gosto, por exemplo, da cultura do brasileiro que faz muito barulho, a cultura do brasileiro que não respeita o espaço do outro, né? Então, assim, são questões que, por mais que as pessoas falem assim, mas... você vive em comunidade, você vive em comunidade. Aceitar, né, a questão do outro, enfim, mas acontece que a gente precisa aceitar, mas as pessoas não aceitam o nosso Regras. jeito também de não gostar disso, então fica bem difícil. Então também sentimos que no momento a gente estava fora da caixinha, né? Na verdade a gente acabou se retirando por não ter o que fazer. Existe uma frase que meu pai sempre me disse, que foi: os incomodados que se mudem. Exato. Foi o que eu fiz. Então eu estava realmente incomodado, né? Eu acho que, assim, o Brasil não existe mais lei, tá uma várzea para falar o português claro, então não tem mais respeito. As pessoas, elas sabem que não funciona e por isso elas desrespeitam, né? Então, exemplo, barulho. Barulho, assim, é uma coisa, é uma piada. As pessoas, elas batem na tecla que elas estão na casa delas, elas estão não sei o que e fazem barulho a hora que elas quiserem. Então, mas aí tem um detalhe, aqui não é assim. Aqui, se a pessoa vem com esse argumento aí, bate a polícia lá, ele tem que se explicar, tá? Então, assim, é uma coisa pessoal, mas é uma coisa que pra mim justificou essa mudança. Mas Otávio, você tinha uma vida boa lá e você
quis mudar para os Estados Unidos, mas você não tinha como sair desse problema. Aí que está o problema, né? Aí que está o segundo problema, na verdade. O problema não é só sobre a questão financeira, tá? Mais uma vez, não é esse tipo de cultura que eu estou querendo dizer, ela está instalada em diversas camadas da sociedade, tanto no público A como no público B, como no público C. Então, vocês podem ver que existem diversas reclamações de pessoas que moram em apartamentos de altíssimo padrão e eles reclamam exatamente disso, né? Da questão do barulho, a questão das pessoas que não estão nem um pouco preocupadas com os vizinhos, com a lei do psil, enfim. Né? Eu acho que isso é um assunto, nossa, tá batendo muito sol aqui. Isso é um assunto que é pessoal, mas que existem pessoas que concordem, existem pessoas que acham isso ruim, e existem pessoas que vão vir aqui para os Estados Unidos e vão querer fazer essa mesma zona, tá? Enfim, para finalizar esse ponto, né, que é um ponto um pouco longo, a valorização do empresário. O empresário no Brasil ele é visto como inimigo da sociedade, tá? Então, tudo que for possível para onerar o empresário no Brasil é feito, tá? E até denegrir, né? Como se fosse o vilão da Como história. Como se fosse o vilão, né? Como ganhar dinheiro hoje em dia fosse o problema, ruim. Fosse o ruim. Só que as pessoas esquecem que a maioria dos CLTs hoje em dia, eles só estão empregados porque tem uma pessoa, um empresário, né? O vilão, que teve a capacidade de criar um negócio, de fazer acontecer de alguma forma, para que esse CLT existisse. Mas, enfim, né, cada um, também é um assunto pessoal, mas aqui nos Estados Unidos, o empresário, ele é valorizado completamente diferente do Brasil, tá? A gente não vai entrar em outros pontos em relação à questão de imposto de governo, porque eu acho que vocês já devem saber mais ou menos qual é a posição em relação à questão do empresário, tá? A gente sabe muito bem a situação atual do Brasil que, né, infelizmente, né, se vocês forem ver, antes que existam pessoas que venham falar, mas empresários bem-sucedidos não estão reclamando. Então, mas a questão é, quantos empresários pequenos, né, ou pequenos empreendedores estão fechando o seu negócio antes de completar 2 anos, porque não aguentam, porque não sustentam, porque o empregado não vai trabalhar, porque tem uma carga tributária imensa. Então, a análise não tem que ser só feita pelo ápice, tem que ser feita pelas camadas abaixo, porque as camadas abaixo que algum dia vão ser o ápice, né? Então, se a maioria das pessoas não estão conseguindo evoluir, infelizmente a gente só vai ter determinadas empresas, daqui a pouco vai inexistir a concorrência, porque se só tem os bons em cima e os pequenos e médios empresários embaixo não estão conseguindo sustentar muitas coisas, você há de convir comigo que a distância, né, o gap entre o grande e o pequeno vai ficando cada vez maior, tá? Então, aqui nos Estados Unidos, eles abrem a oportunidade, eles querem que você venha empreender aqui. Óbvio, tem concorrência, é difícil, porém, você sabe que todo o seu esforço algum dia vai ser recompensado. Esse é o ponto, tá? Esse é o principal ponto, o que eu acho que é o mais importante. Bom, indo para a segunda pergunta é o seguinte: como é morar em Orlando com tanto brasileiro, né? Assim, vamos lá, eles perturbam igual, né? Eu acabei pegando essa pergunta, acabei pegando essa pergunta meio similar à primeira, para eu conseguir fazer uma conexão, né? Então, assim, primeira coisa, aqui a lei funciona melhor que do Brasil. Ah, mas tem jeitinho? Tem, né? A gente sabe que tem, né? Mas funciona melhor que o Brasil, tá? E outra, tudo vai depender também de como a sua família, você especificamente, quer viver aqui em Orlando, né? Porque existem pessoas que vêm para Orlando aqui já com a imagem de que vai ficar na bolha da comunidade brasileira, né? Então, existem pessoas que vêm para cá, não estão preocupadas com inglês, não estão preocupadas em se ajustar para se integrar na cultura americana. Então, assim, existem diversas pessoas, né? Um dos maiores problemas do brasileiro aqui é a carteirada de tempo de permanência aqui, né? De tempo de moradia aqui, para falar. Então, tudo vira argumento de, eu tô aqui 10 anos. Então, mas o cara que tá aqui 10 anos, muitas vezes o cara que tá gravando vídeo, o cara que tá falando na internet que tá 10 anos, 8 anos e tal, o cara ele tem 98% dos clientes brasileiros.
ele só fala com brasileiro, ele só se relaciona com brasileiro. Então ele só conhece uma parte de Orlando que tenha público brasileiro. Ele não conhece como que funciona realmente a cultura americana. Ah, Otávio, mas como pode o cara tá... Pode, tá? Pode. Não só pode, como existem pessoas que estão até 20 anos aqui e você vê as pessoas que até hoje elas não conseguem falar inglês. Então você percebe que existe sim essa questão, tá? Bom, voltando para o ponto, depende de com quem você quer conviver. Depende do seu ciclo, né, de pessoas, né? Então, obviamente, você vai vir para cá, você pode ter amizade com brasileiro, você pode ter... Normal. Mas o mínimo que você tem que fazer pelo menos, se ajustar à cultura americana, né? Para você aproveitar. É isso que eu falo para as pessoas. As pessoas, elas têm que aproveitar o lado bom dos Estados Unidos, de morar aqui nos Estados Unidos, mas tem que aproveitar também a questão que brasileiro aqui nos Estados Unidos é uma parte, mas não é a maioria. Então, se você só vai ficar vinculado aos brasileiros, você perde a oportunidade de negociar e de ter amizade com a maioria, que aqui é Estados Unidos, não é Brasil. Entendeu? Então, você perde essa oportunidade, você perde a possibilidade de conectar, de fazer network, de você conhecer outras pessoas, né? É claro que não é fácil no início, obviamente, mas é uma coisa que você tem que chegar aqui com a intenção de, tá? Então, e claro, né? Vai depender da escolha do seu bairro, vai depender da escolha da escola que você vai colocar seus filhos, vai depender de um monte de fator. Se você quiser ficar um bairro só brasileiro, você vai para Winter Garden, tem bairros lá que tem mais 70% de brasileiros. Você vai para, por exemplo, Lake Nona, tem espaços que só tem brasileiro. Você vai para Metro Oeste, Kissimmee. Tem lugares específicos que a concentração de brasileiro é mais alta, né? Tudo vai depender do objetivo de cada um. Eu não sou ninguém para falar. Cada pessoa tem que saber exatamente o que quer. Ah, mas o meu filho quer se relacionar só com brasileiro. Assim, quer chegar, quer sentir esse conforto de ter brasileiros que consigam te ajudar a princípio, na fase de adaptação. Também você vai conseguir. Então, como o Otávio disse, é o interesse que você também tem no país, né? Assim, para mim é uma questão da língua inglesa, né? É muito importante. Então, o que eu estou tentando aproveitar nesse momento também é aprender isso, né? Porque quantas pessoas fazem intercâmbio, fazem escola de inglês, fazem escolas bilíngues no Brasil, sendo que, assim, você está aqui, você tem uma oportunidade direta, né? De se relacionar. Então, assim, é uma grande oportunidade, novamente eu falo, e é ao quão você busca isso, né? Essa relação. Outra situação também dentro dos brasileiros, se a gente encontra ou não, é em questões de lugares turísticos, né? Assim, e aqui tem segunda parte da pergunta, se eles perturbam igual no Brasil. Olha, claro que sim, né? Óbvio, não tem como dizer que não. Existem diversas pessoas, inclusive a gente tem um corretor de imóveis que fala que tem pessoas que compram casas em determinados bairros que não aguentam porque é cercado de brasileiro e eles fazem a zona deles lá. Então, assim, depende da tolerância de cada um, né? Cada pessoa escolhe como quer viver, né? Eu acho que não adianta eu dizer o que é melhor, o que é pior. Existem pessoas que gostam muito da cultura brasileira e vai se juntar só com brasileiro e vai viver assim, né? E existem pessoas que vão querer encontrar novos mundos, né? Então, cada um tem sua opinião, cada um vive do jeito que quer. Mas enfim, claro que tem, obviamente que tem. Você tem que saber escolher. Se você é um dos casos que não quer, né? Só para resumir esse ponto, o que eu quero dizer não é você não ficar junto com o brasileiro. A questão é, quando você está no início, quando você vem para cá, se você só fica com o brasileiro, você não evolui. Tá? Esse é o ponto. Se conforta, né? Você se conforta, você se acomoda, é tudo muito mais fácil, entende? Então, assim, eu sou totalmente contra isso, tá? Então, as pessoas podem criticar, podem falar, mas você tem que ter... Não, você cresce quando você tá sob pressão, tá? Então, você tem que ir atrás, tem que resolver seus problemas, tem que se virar, tem que estudar, tem que ir atrás, tá? Se você não quer ir atrás, se você não quer aprender nada, fica no Brasil que é melhor, tá? Porque vir pra cá, ser mais um brasileiro que não... o cara não sabe nem ter uma conversa básica com o americano, sabe? É desrespeito isso, entende? Você não tá no seu país. Então, se você tá vindo pra cá, o mínimo que você tem que fazer é aprender a língua, tá? Não tem...
não tem desculpa, é difícil, tudo é difícil na vida, mas tudo é possível, tá? Principalmente atualmente, hoje que a gente tem ChatGPT, tem um monte de coisa aí que a gente consegue usar, tá? Então não tem muita desculpa, só tem desculpa quem não quer realmente fazer, tá? Mas enfim. O terceiro ponto vocês usam muito aplicativo de entrega de comida? É caro? Bom, esse eu vou deixar a Fernanda falar, porque eu acho que, né, como normalmente ela que pedia mais no Brasil, ela pode responder pelos Estados Unidos também. Realmente, a gente pedia bem mais no Brasil e só no Brasil. Aqui a gente mudou completamente a nossa forma, né, de se alimentar. Então, vamos supor, se a gente tá com fome alguma coisa, a gente acaba fazendo em casa ou indo no mercado mais próximo. Mas por quê? Não é pelo preço, tá? O preço é igual, a maioria dos restaurantes que estão dentro dos aplicativos de entrega são de fast food, então você vai encontrar pizza, você vai encontrar hambúrguer, comida chinesa, comida indiana. Mas são comidas rápidas. Sim, são comidas de preparo rápido, mas o que acontece aqui é a questão da entrega, porque as entregas são feitas somente de carro. Aqui a gente não tem moto. Então, alguns dos restaurantes são um pouco mais afastados. E aí que pega, Demora muito. Demora para entregar. Então, às vezes, você vê um restaurante lá com um tempo de entrega de 50, 60 minutos. Tô falando isso, tá? Porque a gente é de São Paulo, então a gente tinha restaurantes com entrega muito 20 rápida. minutos, Então, assim, talvez dependendo da região que você tá, seja normal para você de esperar. Mas pra gente não. E a questão da moto, né? Por mais que aqui no carro elas venham bem embaladas e tal, não pelo menos a comida não vem sambando, né? Não perde a temperatura, não vem uma pizza virada, porque não o vem motoboy pizza virada, aconteceu tudo com ele na rua. O cara caía, o cara, sei lá o que acontecia com o cara, mas e a pizza chegava virada. É assim, super funciona, tá? E mais ainda, eles têm muitas promoções. Dependendo, se você mora bem perto de algum restaurante que você gosta, vale a pena. Tem diversos restaurantes que não só tem cadastrado nesses aplicativos, como eles também têm delivery. Site próprio, né? Aplicativo. Site deles é próprio de entrega, né? Então, dependendo do lugar, você vai pagar uma taxa bem alta, né? Então, aí você, por exemplo, eu vou dar um exemplo básico. Tem um cookies que a gente come aqui, que a gente gosta bastante, mas o cookies, por exemplo, custa $4 e para entregar custa 5, entende? Então, é aquela coisa, né? Será que compensa, né? Indica, mas hoje é um tipo de serviço que a gente não usa. Não usamos. Bom, a quarta pergunta seria sobre se a gente sente falta de alguma coisa relacionada ao Brasil, em relação à família, comida e enfim, produtos, né? Produto que a gente não acha aqui nos Estados Unidos. Olha, essa pergunta é uma pergunta que eu posso dizer assim, tem tudo aqui, né? Tem tudo, tem assim, supermercado brasileiro, tem tudo aqui. Quem já veio para Orlando e saiu um pouco da parte de turismo, né, sabe que o que eu tô falando é verdade. E quem nunca veio para cá e pretende vir morar para cá, você não precisa se preocupar com isso, tá? Assim, isso é um tipo de coisa que você não precisa zero se preocupar. Quando as pessoas virem e falam assim na internet, mas eu sinto saudade do Brasil disso, daquilo. Meu, assim, você tá vindo morar em Orlando. Se você tá vindo morar em Orlando, esquece isso. Isso não existe aqui, tá? Tem tudo aqui. Tem tudo. Tem restaurante brasileiro, tem comida brasileira, tem as coisas para você comprar brasileiro. Tem, até se você quisesse comprar sabonete brasileiro, tem sabonete brasileiro. Tem tudo. Tem tempero, tem... Enfim, tem tudo, tá? Então não tem nada... Não tem falta disso. Às vezes as pessoas perguntam, tô indo pra ir, ou alguém tá indo, você quer que eu mande alguma coisa, que você sinta a falta daqui do Brasil? Aqui. Não tem como, entendeu? Aqui, assim, chegou muito, a comunidade brasileira é muito grande e eles trouxeram. Então, até com outras culturas que a gente acaba frequentando outros supermercados, a gente também encontra, né? De latinos, existe a cultura muito forte de comida mexicana, comida peruana, comida boliviana, comida argentina, chilena. Então aqui realmente, por ter uma diversidade muito grande, a entrada desses produtos
também é bem aberta. Então, realmente, a gente não sente falta de nada, realmente de nada. Então, é muito, assim, nessa questão é fácil viver aqui. Eu não sei em questões na Europa ou em outros lugares dos Estados Unidos se tem essa facilidade como mas aqui tem aqui. Aqui é tranquilo. Questão de sentir falta também de familiares nessa situação. Olha, para ser bem sincero, falando por mim, hoje a gente tem muito a tecnologia ao nosso favor, né? Então a gente está o tempo inteiro conectada com as pessoas que a gente quer, né? Por WhatsApp, por mensagem, por e-mail. Então, assim, é como se fosse. Por e-mail você foi longe, né? Foi mais antigo. Foi longe, né? Sei lá. Os e-mails hoje. E é isso, tá tranquilo nesse sentido aí de sentir saudades. Mas, enfim, eu espero que a gente tenha ajudado nesse vídeo. Eu sei que deve ter ficado um pouco longo, mas é porque a primeira pergunta ela envolvia diversas coisas, então espero que você tenha gostado. Se você curte o nosso conteúdo, considere se inscrever no canal e muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Obrigada, até a próxima.